dar as boas-vindas a todos nesse pequeno projeto do Café Coado, onde a gente vai estar falando sobre o Banco Inter. Criamos aqui um roteiro para poder discutir algumas coisas e juntos aqui a gente vai tentar descobrir uma dinâmica para trazer essas informações para poder facilitar para todo mundo, para quem quer conhecer, para quem conhece, se tal função é interessante ou não, porque determinado banco utiliza e outro não, né? Justamente para a gente crescer aqui nessa comunidade BPO para estar nos auxiliando. Sendo assim, eu faço uma pequena apresentação, me chamo Guto César, vou pedir para que cada um se apresente, se usa ou não o Banco Inter, tá? E a gente vai começar com uma rodada de perguntas. A ideia seria trazer um tema, então a gente vai colocar aqui o primeiro tema, o acesso secundário, e a gente estipula um tempo aí de 30 segundos, no máximo 1 minuto, para que vocês possam sintetizar se é interessante ou não, qual que é a visão de vocês, e aí a gente vai dando liberdade para a gente construir esse bate-papo em cima do Banco Inter. Tudo ok assim? Maravilha. Então a gente vai fazer da seguinte ordem. Eu vou deixar abrir o microfone, o Breno se apresenta, e aí a gente vai passar a falar com a Rosana, com a Simone, com a Flávia. A gente entra o Mário, o Dan e por último o Anuar, porque ele acho que ele já vai dar livre ali naquele momento. Então, Breno, se apresenta, fala da sua experiência com o Banco Inter, se tem ou não, e sobre acesso secundário, o que você tem nos a colocar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Breno. Hoje eu estou como uma cobaia aqui para ser um não usuário do Banco Inter. Então, eu não conheço as funcionalidades do Banco Inter, mas eu gostaria de fazer perguntas porque em alguns bancos eu considero algumas funcionalidades mais importantes do que outras, gosto de algumas que alguns bancos oferecem e outros não. Então, eu venho para fazer essas perguntas para vocês no meio da conversa, tudo bem? Fechou. Rosana, por favor. Eu utilizo, né, o Banco Inter, eu utilizo em 3, na minha conta, e utilizo em 2 outras contas como usuário secundário, mas eu tenho poderes para fazer pagamentos, aprovar, ver extrato, tudo. São clientes pequenos, que têm PJ, movimentação pequena, então eu tenho autonomia para fazer essa movimentação. São valores pequenos, então acaba sendo muito parecido com o usuário master, então não vejo diferença nesse usuário secundário. Então, para mim, funciona bem. Só a questão de aprovação dos pagamentos, que é um pouco mais chatinho, assim, porque você tem que lançar, e eu lanço pela web, e aí tem que autorizar no celular. E, Rosana, deixa eu te perguntar. Esse acesso secundário que você teve acesso, foi o empresário que te passou, né? Foi fácil ali você pedir para ele criar esse acesso? Você teve que ensiná-lo? Ou foi difícil porque ele não tem conhecimento técnico? Ou foi fácil porque ele teve conhecimento técnico? Porque o Inter tem essa característica, né? Só o Master, mesmo você tendo 2 sócios administradores constituídos bonitinhos, só um Master, ele não tem direito a outro Master, que pode fazer essas inclusões e essa mudança de perfil, que é outro detalhe, né? O próprio Master que cria um perfil, e a criação de perfil nesse acesso secundário ele é bem interessante, porque no Inter você consegue modular o que você quer, o que não quer. No Banco do Brasil, por exemplo, você tem que correr uma lista gigante dentro de um tempo curto antes que aquela página feche. Mas diga-me, pois, se teve essa facilidade. Em um cliente, ele teve aqui no escritório, e aí nós fizemos juntos. Então, eu entrei com o usuário master dele, e eu entrei em contato com o suporte foi bem tranquilo, eles me passaram o passo a passo de como teria que fazer. Não é muito intuitivo, não. Não achei muito intuitivo, então, mais com o passo a passo do suporte, que foi rápido, consegui fazer. Já teve um outro cliente que eu também entrei em contato com o suporte aí pela minha conta, e aí
perguntei como que deveria fazer, aí passei a instrução para o outro cliente, e aí ele fez pelo usuário dele. Então, eu fiz por aqui, ele achou melhor vir até aqui, pela dificuldade que ele estava tendo, e aí eu resolvi por aqui, e o outro foi por lá mesmo. Mas foi um pouco demorado. Foi demorado, né? Foi um pouco demorado, sim. Não, perfeito. Eu vou compartilhar depois a minha experiência. Mas muito obrigado, Simone. Oh, Rosana. Rosana. É porque eu estava olhando para Simone para chamar a Simone agora, aí eu olhei para um e fiz. Homem não dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu peço Não tem desculpa, problema. Não tem vocês problema. devem saber. Mas muito obrigado, Rosana. Simone, com você. Assina embaixo. É, né? É difícil, cara. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Simone, eu sou sócia aqui na Dados BPO, junto com a Cris, e nós temos uma conta no Inter... Não, a Dados não, quem tem é a Cris no pessoal dela, mas a gente tem um cliente que usa o Banco Inter, e a gente fez esse acesso mais ou menos 1 ano atrás. Eu não vi tanta dificuldade, não, para fazer. A gente conseguiu fazer esse acesso remotamente mesmo, porque esse cliente específico ele está no Paraná, e eu, no caso, estou aqui em São Paulo. O que eu não gosto muito, isso é no geral, em qualquer tipo de acesso que apareça, é ter que ter o aplicativo no meu celular. Não assim porque eu tenho que colocar o aplicativo, porque eu não vejo a necessidade de ter aplicativo, sendo que eu vou usar um banco ou qualquer outra coisa somente para acessar, somente para consulta. Esse cliente específico, nós também não fazemos agendamentos. Eles preferem fazerem agendamentos bancários tudo lá com eles mesmos. Então, o que a gente usa do Banco Inter é basicamente o extrato. É para o cliente não ter o trabalho de ter que mandar extrato para nós todo dia. Então, eu entro ali no Banco Inter, acesso o extrato para consulta e conciliação do dia anterior, e eu não tenho, assim, grandes dificuldades. Uma dificuldade que eu tenho, que eu não gosto do Banco Inter, é o comprovante. Porque no comprovante não vem escrito para quem foi pago. Então, mostra a empresa que pagou o nome do cliente, mas não mostra para quem ele está pagando. Aparece só o banco. Então, se ele fez um pagamento e aquele boleto é do Banco Itaú, então aparece que foi feito um pagamento para o Banco Itaú, mas não qual é o fornecedor que ele pagou. Então, essa parte do comprovante é bem chatinha, não gosto não. Mas, de resto, assim, é fácil acessar o Banco Inter, não tenho dificuldade. Maravilha, muito obrigado. Essa questão de ter que ter o aplicativo realmente é uma coisa assim, para quem mexe com operação, é algo delicado. É complicado, porque se a gente for colocar aplicativo para tudo, né, então a gente vai ter que ter um celular top assim, com 500 GB de memória logo, porque todo mundo quer inventar um aplicativo. Eu até entendo a parte da segurança, mas eles deviam também pensar um pouco nessa parte de que não há tanta a necessidade para o tipo de acesso que nós precisamos. Não compreendo. Rosana, pode falar. Eu trabalho aqui com outros bancos, e outros bancos também têm a necessidade de ter aplicativo. A gente tem um celular aqui no escritório só para ter essa questão de bancos. Unicred, o Inter, tem mais o Santander também. O Bradesco não precisa. O Bradesco é bom para isso. O Santander a gente tem aqui, a gente também não precisa do aplicativo, não. Precisa? Não precisa. O que precisa aqui com a gente, principalmente fazer agendamento, é o Sicredi, o Cicobi, que mudou alguma coisa agora, de umas 2 semanas para cá. Eles andaram mudando alguma coisa e a gente está até com dificuldade de atualizar com um cliente nosso. E o Inter. O Itaú, por exemplo, ele até tem aplicativo, mas é um aplicativo que eu consegui colocar aqui direto no computador, o aplicativo deles, então eu não preciso do celular. O Bradesco nós não temos, nem o cliente, mas já tivemos, e realmente, o Bradesco eu acho que é o mais fácil e mais tranquilo de todos para acesso secundário. O bom é que a gente vai ter café coado até eu ficar velhinho, né? De tanto banco que a gente vai estar falando. Não, mas maravilha. Seguindo aqui o roteiro, a gente vai falar com a Flávia. Flávia, primeiras damas, né? Depois a gente coloca os cavaleiros aqui. Flávia, por favor. Dos bancos digitais,
foi o que depois que eu testei o Cora, testei o Nubank, testei o Inter. E também eu gosto muito de trabalhar com padronização. Então, todos os clientes que a gente entra, eu indico que abra conta no Inter. E eles abrem tranquilos e passam toda a movimentação para lá, porque fica com a única conta de pagamento. O acesso secundário, não tive dificuldade. A dificuldade que eu tive foi porque a Master estava colocando uma informação equivocada, como a colega disse, não é intuitivo. Então, ela estava colocando um CPF quando não era para colocar, ou era um nome, alguma coisa que estava no cadastro, enfim. Mas ele, para mim, dos bancos digitais, é o mais completo. Ele é o único, pelas pesquisas que eu fiz, que faz envio de folha de pagamento, via arquivo, tá? Eu não testei, porque quando eu estava numa empresa como gerente, antes de montar a minha empresa, eu tinha muita dificuldade, porque a gente tinha que fazer a folha de pagamento, agendando Pix por Pix. E aí eu fiz uma pesquisa com a turma, ver se muita gente tinha a informação, ou queria migrar para o Inter, e aí foi aceito. Só que eu saí de lá e não consegui implantar. Mas ele tem várias funcionalidades. O recebimento dele, a parte de contas a receber, não sei se vocês usam, né? Eu tenho um cliente que a minha irmã, ela BPO do contas a receber e a outra fica com contas a pagar. E aí ele emite boleto agora até 30, era 100, agora é até 30. E o retorno disso é muito legal. Então, assim, é um dos bancos digitais, e dentre todos os bancos, é o que eu mais gosto de trabalhar. Maravilha. Mas em relação ao secundário, você não teve dificuldade? A sua operação sobre ter outros operadores utilizando o aplicativo é tranquilo? Como é que você faz, Flávia, no acesso secundário, dentro da sua operação, quando tem outros operadores? Porque, pelo que eu percebi, a Rosana tem um escritório e o celular roda ali com todo mundo. Quando a gente tem operadores distantes, a gente cria mais de um acesso secundário? É o seu caso, talvez, ou não? Você tem que criar, o acesso secundário, ele é criado pelo CPF e e-mail, né? Então, você vai fazer esse link. Quantos você quiser criar, você cria, 10, 20 acessos secundários, não tem limite de acesso secundário para se criar. Agora, eu vou estar com o meu token no meu celular, né, que é aquela coisa. E a minha operação é muito tranquila para mim. Como eu fiz um processo meio que de fábrica, né, para poder fazer os pagamentos e tudo mais, então eu faço tudo pelo aplicativo. Inclusive, na parte de descrição que tem lá, eu coloco o fornecedor, como é esse caso que a colega falou, que vem só o banco pagador. E ali eu coloco algum detalhe, alguma informação que, para mim, na hora que eu baixar os comprovantes, vai ser fácil. Os comprovantes podem ser baixados em lote, e você só renomear, você clica lá, só vai muito prático, você baixa tudo e só renomeia, se for o caso, ou bota na data de vencimento, se você não quiser tanto detalhe. Mas eu também coloco no padrão, número da nota, né? Nome do fornecedor, número da nota e valor, naquela pastinha da data do dia que foi pago. Entendi. Não, maravilha. Obrigado, Flávia. Meu querido Mário Xavier, fala quem é você, se apresente, fala a sua experiência aí com o Inter em modo geral, de maneira curta, e sobre o acesso secundário. Tá mudo? Tá mudo, Mário. Beleza. Meu nome é Mário Xavier, também conhecido como Marinho, e eu tô iniciando no BPO. Hoje tenho 2 clientes no segmento de vidraçaria, e estou encontrando muito conteúdo aqui no café. Estou um pouco viciado em tomar café. Na hora que fala que vai ter uma live, eu já me programo para poder participar. Em relação ao Banco Inter, eu já tive acesso ao Banco Inter 5 anos atrás. Hoje eu não opero mais com o Banco Inter, não trabalho, mas a impressão que eu tive, quando começou os bancos digitais, o Banco Inter foi um dos primeiros a se tornar digital. Ele era ali o intermédio, né? Só que esses bancos tradicionais que se tornaram digitais, eles ainda têm uma estrutura um pouco robusta nessa questão da burocracia, entendeu? Então, o Banco Inter, eu acho que ele se aproxima muito dos outros bancos tradicionais. Só que quando você vai para um banco digital, que ele é muito mais dinâmica, eles têm uma pegada diferente em relação a essa burocracia,
eles não oferecem tanto recurso como esses bancos maiores, que é o caso do Banco Inter, que até eu esqueci o nome da pessoa que comentou antes de mim. Fabiana? Flávia. Que a Flávia comentou da questão da folha. Então, realmente, o Banco Inter, eu também não senti tanta fluidez na hora de liberar o acesso secundário, tive alguma dificuldade, mas é aquilo, depois que você cria um passo a passo, é bem fluido, é bem fácil, entendeu? Essa que é a minha visão. Maravilha, Flávio, muito obrigado. Nosso querido Dan, por favor. Opa, boa tarde, pessoal. Sou Daniel Angelini. Atualmente tenho uma operação também de BPO e contabilidade. O meu caso com o Inter é um pouquinho peculiar, né? A parte de criação dos usuários secundários eu acho tranquilo. Aqui no nosso escritório, a gente trabalha totalmente home office, então todos os meus operadores estão remotos, e aí cada operador que tem cliente na carteira com o Banco Inter, ele tem um celular com acesso secundário. Eu acho que foi, não sei se foi a Simone ou a Rosana que falou, referente a ter quantos usuários precisasse realmente. A gente tem 4 operadores, e aí esses operadores, cada um deles tem um celular do escritório e possui o acesso secundário. Dos clientes que a gente precisou fazer o acesso secundário, foi super tranquilo, nenhum deles a gente teve dificuldade. A única coisa do Banco Inter, e aí eu nem sei se é o próprio Banco Inter que foi o problema, mas foi um problema bem difícil assim de lidar, foi que um dos nossos clientes, ele teve hackeada a conta dele, e aí clonaram um boleto. E aí, nessa clonagem, a gente mandou o boleto certo para o cliente, mandou a nota fiscal, mandou tudo bonitinho. E aí, por conta dessa clonagem, o cliente, ele pagou o boleto clonado. E o boleto clonado, enfim, aí isso está na justiça, inclusive, né? Envolve o Banco Inter, envolve meu cliente, envolve o cliente dele. E de todos os bancos, nunca, nenhum deles eu tive esse problema de clonagem de boleto. Então, é uma coisa que, não sei se é interessante colocar, mas... e o Banco Inter, assim, no ponto da gente ter que acionar a ouvidoria deles, tal, eles não foram muito prestativos nesse ponto. Tá? A gente realmente teve que acionar via judiciário. E no resto, a única coisa também que eu acho... Teve um cliente meu que ele liberou o acesso secundário para mim, e aí nesse acesso secundário eu fiz com ele, tudo bonitinho, tudo do jeito que tinha que ser, e no meu acesso fica como se eu tivesse acesso também para liberar as contas, para liberar os agendamentos. E quando a gente colocou o acesso, né, a gente fez o acesso secundário, a gente fez para não liberar. E no aplicativo aparece para eu liberar. Tá? E aí eu entrei em contato com o cliente e falei assim, tá acontecendo tal coisa, tal, deixei formalizado, né? Falei assim, você tem que entrar em contato com eles lá para ver o que está acontecendo, porque tá aparecendo para mim que eu posso autorizar. E aí eu fiz o teste com ele ao vivo, mostrei, eu agendei uma conta, fui e autorizei a mesma conta que eu agendei. Né? Então, para os BPOs que só fazem agendamento, eu acho que é o mais ideal, né? Não é interessante ficar com o acesso delegado da conta. Isso é um risco, né? É um risco um pouquinho mais severo. E é isso, meu caso com interesse. Maravilha. Obrigado, Dan. O Anuar, ainda bem que você ligou a câmera, porque eu já ia falar a minha versão aqui, tá, Anuar? Eu já ia pular, nem estava vendo que você estava na sala, brincadeira. Mas, por favor, meu caro, sua vez. Pessoal, estão me ouvindo? Perfeito. Beleza. Então, me chamo Anuar, eu tenho aí na carteira que a gente atende aí 2 clientes de BPO que usam a conta Inter, e nesse caso, para nossa sorte, os 2 clientes, quando a gente prospectou e trouxe, eles já vêm com a conta Inter. Então, eu já tenho a conta Inter também da minha empresa, eu tenho a conta Inter da pessoa física,
E eu gosto muito do Banco Inter, eu nunca tive problemas de pagamentos, concordo com o que foi falado em relação aos comprovantes, realmente não aparece lá, você tem que ou fazer alguma validação para você poder ter um controle, quem é o comprovante de quem é, né? Normalmente o que a gente faz aqui é salvar por dia esses pagamentos, e aí quase sempre não tem o mesmo valor, né? Então a gente procura, quando tem a necessidade do comprovante, pelo valor, daí dá tudo certinho. Eu anotei aqui algumas coisas. Então, a minha experiência, né, com o Banco Inter, eu gosto muito da questão da fatura de cartão de crédito, para quem tem clientes que têm fatura de cartão de crédito, você consegue exportar a fatura, jogar isso para um Excel, tratar, e dependendo da situação, você consegue já importar para dentro do RP, né? Se você trabalha com conta azul, por exemplo, é totalmente conectado a fatura do cartão, o Banco Inter no modo geral, né? Mas a fatura do cartão de crédito é conectado já com o conta azul, e aí quando você só tem que fazer as previsões dos pagamentos, e depois, a partir do momento que você faz a autorização lá, ele faz a transferência automática lá, então isso é bem bacana, eu gosto muito dessa funcionalidade. Quero aprender essa, tá? Depois você... Oi? Essa eu não sabia, eu queria muito aprender isso aí depois, tá? Você tem que estar com o conta azul integrado, né? No caso do conta azul integrado com o Banco Inter. E aí, se tiver fatura de cartão de crédito, também vai estar validado igual se fosse a questão do FX, que ele faz aquela atualização automática. Que a fatura de cartão de crédito do Banco Inter também tem essa validação. Uhum. A questão do código, né? O QR Code que gera no celular, eu acho isso importante, na minha visão. É mais segurança para a gente que opera o BPO, e é mais segurança para o próprio cliente. Então, você tem lá que ter o acesso, no caso eu aqui, eu vou ter que estar com o meu celular, e aí sim, cada operador tem que estar com o seu celular, dependendo do tamanho da operação de vocês, então tem que prever aí, disponibilizar um celular para o operador, para ele ter esse tipo de acesso, porque ou ele vai ter que usar o próprio celular, mas eu acho bem importante essa validação através do QR Code, então se acessa lá. A questão do acesso secundário, eu anotei aqui que, no caso desses dois clientes, o próprio cliente, através do acesso master, ele vai te indicar a informação que vai te passar, vai cair no teu celular, vai cair no teu e-mail, aí você vai seguir um passo a passo, que tem um tutorial, isso lá no Inter, para você fazer. Nunca tive dificuldade com isso. Uma coisa que eu achava ruim, para quem trabalha com boletos, né? Você tinha que ficar olhando só na tela do banco lá os boletos. Agora, eu vi isso essa semana, inclusive, não sei se eu que não tinha percebido ou foi recém o lançamento, mas agora você consegue exportar a relação de todos os boletos que estão na carteira lá no Banco Inter, e isso para mim é muito importante, porque a gente trabalha com boletos, precisa estar conciliando, e especialmente porque no Banco Inter tem um prazo, agora eu não lembro se é 60 dias, que se o cliente não pagar, o boleto vai expirar. E aí, se você não tiver essa questão bem controladinha, aí acaba ficando ruim. Então, se você não tem o acesso através da exportação, você tem que ficar olhando lá na tela, um a um lá, e acaba se perdendo. Agora, com a exportação dos boletos, né, então fica mais fácil. O que mais? Comprovante já falei. Eu acho ele bem intuitivo. A fatura já falei. Segurança eu acho importante. Acho que é isso, né, pessoal? Alguma coisa mais? Acho que é isso. A gente vai soltando, pode ficar tranquilo que tem mais perguntas aqui. A ideia é bem essa, viu? A gente vai pegando alguns tópicos, vai tentando destrinchar, e a gente vai tentando descobrir qual que é a melhor forma aqui de conduzir esse papo e referente às várias dinâmicas que os bancos acabam tendo na nossa operação. Eu, no meu caso aqui, né, para finalizar essa primeira rodada, eu tenho 3 a 4 clientes com o Banco Inter. Minha primeira conta digital foi no Banco Inter, né, já PJ, aquele modelo cinza. Depois eu obtive o modelo laranjado, que é da pessoa física, vi diferenças ali. Antigamente era muito pobre a quantidade de informações, mas a gente vê uma crescente rápida e uma evolução muito grande do banco, com muitas funcionalidades. Todo mês, a cada 6 meses, você vê sempre alguma mudança boa. Antigamente não dava para pagar impostos, agora dá. E eu percebi que nessa questão do acesso secundário, Rosana, por segurança, é legal a gente ter mapeado quem entrou, quem não entrou, se fez ou se não fez. Então, cada operador tem que ter o acesso ao QR Code. Concordo com o A. Então, assim, e é muito chato. O Banco Inter é extremamente chato.
Para você conseguir entrar no banco, é claro que eu ia brincar aqui que você tinha que fazer sinal de fumaça, dançar e dar 3 voltinhas, mas você precisa fazer o quê? Você precisa tirar uma selfie, quando dá certo, ele tem que te identificar, você tem que pegar o código do telefone, o código do e-mail, alguém, sabe, é bem complexo. Isso é interessante, mas no dia a dia que a gente quer uma celeridade maior, é chato. Uma outra coisa boa sobre o acesso secundário, Breno, para você que não conhece. No meu aplicativo do telefone, eu consigo ter as minhas 15 empresas, minhas 4 empresas ali. Eu escolho qual que eu quero, clico no cliente e leio o QR Code. Vou lá e trabalho. O tempo de operação aumentou, porque antigamente você trabalhava um pouquinho, se você for fazer uma conciliação e voltar, caía a conexão, você tinha que ler de novo. Hoje o tempo está um pouco maior. E assim, quanto a contrato, quando a gente vai fechar com o cliente, é sempre interessante a gente colocar o quê? Olha, para fazer sua operação, eu tenho um quadro de operação de 4 usuários, então em contrato eu vou colocar que eu vou precisar de 4 acessos secundários para poder fazer operações de tempo em tempo, isso pode alterar, isso pode mudar. Então, deixando isso amarrado, a gente vai ter um mapeamento, um rastreio de segurança de todo mundo que está trabalhando. Só que tem um detalhe, eu me deparei com muitos erros no Inter, eu não sei se foi porque eu peguei ele também no começo, não quando era intermédio, igual o Marinho, mas eu pude perceber que, além dele ter crescido rápido, eu me deparei com situações na operação de BPO que me deixaram a ver navios e foi uma situação complicada. Quais são elas? Acesso secundário. Foi fácil, o suporte era bom, o suporte agora está um pouco mais difícil porque você tem que passar por uma URA gigantesca. Mas beleza, consegui fazer o acesso secundário. Os sócios não têm tempo. Então, para você fazer uma alteração, para fazer alguma coisa, você sempre vai ficar na dependência daquele único sócio que vai ter que saber mexer no Banco Inter. Não é tão simples, mas depois que você faz um roteiro fica fácil, né? Então a burocracia é muito boa, mas o que aconteceu? Aconteceu o mesmo que aconteceu com o Dan. Eu acho que foi o Dan que falou. A gente programa o pagamento e ele dá como aprovado. A gente vai procurar um registro de quem fez a programação, de quem programou, não tem. Eu não consigo ver, por exemplo, quem foi que fez a programação e quando. Eu sei que foi feita, mas eu não consigo pesquisar. E quando eu pesquiso, sempre dá erro, tipo, se não aparece. Então isso é um ponto negativo. Qual que foi o gatilho que eu fiz na minha operação para poder facilitar isso? Todos os operadores, inclusive eu, cadastrou, aparece uma tela assim, ó, parabéns, você conseguiu programar o agendamento. Eu printo aquilo e salvo, porque é a única segurança que eu tenho hoje para poder contestar o meu cliente, para poder provar para o meu cliente que de fato eu fiz aquilo. Por quê? Tem muitos clientes que eu programo o pagamento, depois de muito tempo brigando com o suporte, para eles poderem tirar o meu de pagar, porque normalmente eu só programo e acabo efetuando o pagamento, isso é um risco tremendo para nós da operação. Então, depois de muito brigar com o suporte, eles arrumaram esse detalhe, só que na hora que o cliente vai aprovar, eu lá programei, o meu cliente aprovou. No dia de pagar aquele agendamento, não foi pago. Eu cansei de pegar casos comigo e casos com outras pessoas que a gente programou, eu tirei o print, coloquei para o meu cliente que foi feito o pagamento e o Banco Inter comeu mosca. E esse retrabalho, essa dificuldade, esses entraves, eu acredito que seja pelo crescimento muito rápido, mas me deixa assim um pouco desconfortável. Então hoje talvez eu não ofereceria tanto o Banco Inter. É claro, não existe certo e errado, vai depender da situação, mas no meu caso, onde eu tenho que fazer a operação, pegar acesso secundário, às vezes tirar uma pessoa, eu tenho que pensar muito bem. Se eu tenho uma rotatividade grande nos operadores, no acesso secundário, eu vou estar pegando mais tempo no pé do meu cliente para poder pedir para ele tirar aquele operador. Não é uma coisa tão simples. E muitas das vezes eu que tenho que entrar no suporte com o banco porque o meu cliente não sabe, tá? Então, essa questão de segurança ela é muito boa, mas eles têm deixado muita coisa assim a desejar, tá? E é basicamente isso, assim, a minha experiência com o banco. Eu gosto, para a pessoa física e para a pessoa jurídica da minha conta, eu já não estou tão feliz assim, porque eles tiraram o meu acesso de PJ e transformaram ela em acesso MEI, que é a mesma coisa de pessoa física. E nunca consegui trocar o meu e-mail de acesso dentro do banco, tanto na minha empresa PJ quanto dos meus clientes.
A burocracia de entrar no banco, ela é simples comparada com a burocracia de você querer fazer qualquer outra coisa dentro do banco. Então, assim, às vezes eu tenho saudade do Banco do Brasil, eu tenho vontade de pegar um avião e entrar numa agência para resolver o meu problema, porque quase nunca dá, é muito chato. Então, assim, essas seriam minhas considerações no acesso secundário. Breno, você que não conhece, gostaria de colocar alguma coisa? É claro que a Flávia e o Mário levantaram a mão, eu acabei não esquecendo. Flávia, fale, depois o Mário, e aí a gente joga para o Breno. Sobre a questão do agendamento, né, com ele, de fato, ele se perde, mas não foi só no Banco Inter que eu senti isso. Eu já passei por isso com outros bancos também. Com o Banco do Brasil, quando eu fazia um grande volume, a gente perdeu também algumas vezes, mas como eu resolvi isso foi indo lá pela web, ou pelo aplicativo, se não forem muitos agendamentos, ele lhe dá lá a lista de autorizações, né? Aquela listinha, para você não printar um por um. Aí eu vou e pego ali, mando o espelho do sistema com todos os agendamentos, que é o mesmo total do que eu agendei, para eles aprovarem, até para eles poderem conferir. Então, foi essa maneira que eu encontrei, só para não ter toda vez que está, parabéns, você agendou, você está pegando tela por tela. Você consegue tela por ali. No meu caso, não aparecia no espelho. Você não tem acesso a aprovações, o linkzinho aprovações, aí ele aparece a lista. É porque o que acontece, Flávia? No meu caso, não aparecia no espelho, e é um detalhe importante a gente falar aqui. Dependendo da configuração e do perfil que o cliente master faça para você, tem muito bug. Por exemplo, o meu cliente master permitiu que eu visse agendamento. Eu não consigo ver agendamento por mais que lá esteja permitido. Em outras contas, outras pessoas conseguem ver. Lá fala que eu posso fazer tal coisa. No frigir dos ovos, eu posso, mas eu não consigo ver o comprovante daquilo, porque é uma permissão mais detalhada. Ou seja, aqueles nós que o Dan estava explicando para a gente de programação, não está tão bem amarrado pelo que parece, porque é difícil você encontrar alguns caminhos. Então, no meu caso, Flávia, não tinha como ver nem no espelho, porque em determinada hora o master foi lá e tirou um detalhezinho, bagunçou todo o contexto. E se eu não me engano, o Inter, ele é uma fintech do Banco do Brasil. Então eles podem ter casado aí essas ideias. Não tenho certeza, eu posso estar falando besteira aqui. Não sei nem se é fintech mesmo, mas eu acho que eu ouvi falar que era. Marinho, você quer falar? Então, essa questão que você falou, Guto, dessa vontade de pegar um avião e ir lá na agência, é o mesmo desafio que a gente tem, porque é isso que eu percebo. Esses bancos tradicionais que se já digitalizaram, às vezes eles têm um grande desafio de entender o digital. Quando começaram os bancos digitais, ficou um desafio muito grande para os bancos tradicionais. Por exemplo, o Bradesco criou o Nest, o mesmo número de banco. Aí você pega o Banco do Brasil, fez uma parceria, criaram o cartão Digio, que hoje virou banco. Mas o banco que nasceu digital, ele entende o digital. Você pega um Nubank, um Neon, você pega outros bancos que nasceram digitais, a dinâmica de funcionamento é digital realmente. E esses bancos tradicionais que se transformaram em digitais, às vezes é muito importante, eles têm muita segurança, mas às vezes essa burocracia, você tem essa sensação, entendeu? É só para complementar a sua fala. Não, mas obrigado, cara. Breno, você que é o único aqui que não conhece o Inter, não tem o Inter, o que você tem para nos colocar? Na verdade, eu até conheço o Inter. Quando eu montei a minha empresa, eu abri conta no Inter. Eu acabei saindo do Inter porque eu não gostei da burocracia de você ter que ficar aprovando em 300 lugares diferentes quando você quer fazer algo lá dentro. Então, você quer fazer alguma operação, aí você tem que aprovar pelo celular, aí você tem que aprovar pelo e-mail, você tem que aprovar pelo aplicativo. Eu lembro que a questão de senha dele também, ela é uma senha travada na quantidade de dígitos, mas ela pede, se eu não me engano, não sei se funciona assim ainda hoje, ela pedia números e letras. Então, e ela travava a quantidade de dígitos que você tinha que colocar. Então, eu já não consegui, eu já não me adaptei muito a isso. Então, toda hora que eu tinha que trocar de senha, eu tinha que
essa burocracia, eu tinha que trocar e aprovar e não sei o quê, eu tinha que fazer umas 10 etapas para conseguir trocar de senha, porque eu não conseguia usar uma senha ou algumas senhas que são preferenciais minha, né, que eu tenho hoje. Então eu tinha que criar uma senha específica e ficava um tempo sem entrar, esquecia a senha. Aí para trocar aquela senha era uma burocracia e eu não me adaptei com essa burocracia do Banco Inter. Então esse foi o motivo que me fez sair dele. Eu já estou falando que já faz um pouco mais de 2 anos, né? Então eu não sei se continua assim ainda hoje ou não, mas pelo visto continua a burocracia. Aumentaram, tá, a burocracia. Na época que você estava 2 anos atrás, você tinha 300 acessos, né? Hoje tem 301. Fora o aplicativo, você tem que desenhar as bolinhas que tá no seu telefone, no computador. É assim, né, Marinha? Tem que desenhar as bolinhas lá. Eu não peguei nessa parte, não. Mas Tem. Ele te dá um desenho de bolinha, você tem que replicar no computador, eu não senão cheguei não vai. nesse momento. Eu confesso para vocês que, diante da fala de vocês e revendo um pouco dentro dessa nossa conversa, eu realmente estaria disposto a conhecer outros bancos um pouco mais fáceis. E só de pensar que eu vou ter que cancelar uma conta Inter, eu já fico cansado, porque eu estou vendo a trajetória. Aí até deixo de cancelar. Talvez seja uma estratégia, né, Dan? Tipo, a gente vai criar um jeito aqui que quando a pessoa entra, ela não sai nunca mais. É igual aquelas lojas de venda. Você vai para poder dar uma olhada, o vendedor te segura de uma forma que você não. De noite você Você tentando sai sair da até com loja. fruta e geladeira da loja de carro. Exatamente. Então a gente falou um pouco do acesso secundário, a gente intermeou outros pontos aí. Eu não sei se quer falar de algum ponto mais específico, mas dentro do nosso roteiro a gente colocou que uma das facilidades é guias e impostos, pagar dentro do Inter, que a gente acaba não encontrando em todos os bancos. Para vocês é fácil, é interessante, foi legal? Agora é aberto, se vocês quiserem comentar, é tranquilo. Eu não tinha, né, antigamente, pagar guias e impostos. Está funcionando agora fazer o pagamento de. É porque agora os impostos são todos com código de barra, né? Lá você consegue fazer o pagamento daquele imposto que não tem código também. Ah, agora é possível também? Já faz um tempo, acho que faz 1 ano e meio por aí. Isso é a parte legal, eu gostei. Eu um lembro ponto, que assim, eu abri positivo. tantos chamados para solicitar isso na época. Tantos Eles foram rápidos chamados. até. Mas eu Por gosto, isso que agora dá para colocaram, pagar. Rosana. É por isso que colocaram, isso é verdade. Eu achei legal no Banco Inter, não sei se eu posso fazer alguns comentários aqui. Agora os boletos tu pode pagar com Pix, né? Os boletos, eu gerei alguns boletos esse mês para os clientes e aí já pode pagar com Pix. Quem paga com Pix já entra na hora. Eu acho legal no Banco Inter que eu consigo fazer pagamentos até mais tarde, assim, eu tenho alguns bancos aqui que eles limitam muito o horário. Ontem, acho que já era umas 8 e pouco, eu fui fazer um pagamento de um imposto, acho que foi na Unicred, a Unicred não deixou pagar, só que agora os impostos têm o QR Code também, aí pelo QR Code, que daí vai pelo Pix, aí é possível pagar. Outra questão ali que vocês chegaram a comentar, acho que do DDA, no meu DDA eu tenho que aprovar um a um, primeiro eu aprovo um, autorizo, depois aprovo um, outro, autorizo. Tem alguma forma de aprovar todos, selecionar todos? Rosana, só um parênteses aqui antes de a gente entrar no DDA. No imposto, uma das coisas que eu não gosto no Inter é o seguinte: tem que pagar naquele dia, a programação não é colocada para vários dias na frente. Isso eu acho péssimo. Eu posso pagar o imposto, eu cadastro tudo lá bonitinho e eu mando para aprovação. Tem que ser aprovado no mesmo dia. Eu não consigo alterar a data de vencimento. Isso é péssimo. Que eu quero programar, agilizar, eu tenho que ficar preso ali no dia 19, no dia 20, ligar para o meu cliente para pedir para ele aprovar. Então, por mais que tenha essa facilidade, tem essa dificuldade. Agora, falando de DDA, eu realmente, se alguém quiser comentar e falar, eu não mexo com DDA no Inter, porque meus clientes toda hora levam um golpe. O pessoal coloca o CNPJ, eles querem pagar pelo DDA,
Eu falo, não uso o DDA por enquanto até a gente melhorar a estrutura, pelo menos a minha visão. O Breno eu sei que tem boas ideias de DDA. O DDA tem que pagar 1 a 1 mesmo, tá, Rosana? Infelizmente, diferente dos bancos tradicionais, especialmente o Bradesco, que é um banco aí que você seleciona ali a sua data e aperta um botão, selecionou tudo, você agenda tudo uma vez só, ou você pode fazer isso por lote, dependendo do que você está pagando, né? E isso sim são pontos de melhorias aí que tem muita coisa para acontecer. Mas no meu caso a operação é pequena, então não é tranquilo você fazer 1 a 1. Agora, imagine aí uma operação grande que tenha vários pagamentos, você fazer 1 a 1 já é complicado. Aí, claro, é sugestão já de mudança de banco já, porque daí já não dá. Sim. Não conheço, eu conheço bem o DDA do Bradesco, não conheço todos os bancos, conheço pouquíssimos bancos, mas eu acho que deve ser uma das melhores funcionalidades em termos de DDA que oferece, eu acho, que é o Bradesco, justamente isso que o Anuar falou. Você consegue ir selecionando boleto a boleto ali dentro, consegue agendar para data de vencimento, para hoje, para uma outra data, então você consegue fazer tudo em lote referente ao DDA. Em relação ao Inter, é o que ele falou, eu não conheço, mas o que o Guto comentou de ter o golpe, um dos motivos de eu gostar tanto de exportar o DDA é porque com os RPs a gente leu contas a pagar dele, e como os bancos, alguns hoje já tem a questão da API para importação, né, a automatização do processo, mas ainda são poucos. Então, o que a gente faz é exportar os boletos do Bradesco, por exemplo, que me permite exportar esses boletos. Como a gente tem a exportação do RP, a gente cruza um com o outro. Então, se existe o boleto no DDA, mas não existe a contrapartida dentro do RP, a gente questiona o cliente, estou vendo um boleto, mas não vejo a contrapartida no RP. É válido, não é? Alguém esqueceu de incluir alguma coisa ou não? E eles respondem. E a inversa também é verdadeira. Se nós vemos um contas a pagar dentro do RP e não vemos a contrapartida do boleto no DDA, nós também avisamos o cliente. Então, a exportação do DDA permite com que eu faça esse cruzamento com o RP de uma forma semi-automatizada hoje. É semi-automatizada porque alguém tem que entrar no DDA do Bradesco e fazer a exportação dos boletos por página. Então, se tem 3 páginas de exportação, 3 páginas de DDA dentro do Bradesco, tem que exportar uma página, depois a outra página, depois a terceira página. Mas, pelo menos, ele te permite a exportação para eu confrontar com contas a pagar do RP. Perfeito. Não, maravilha. E essa é uma visão importante até. Eu queria ter esse nível de organização para confrontar, mas quando eu me deparo com os DDA lá, dependendo da situação que eu sei que existe, é igual a Noah falou, o movimento é pequeno, eu até utilizo o DDA para pagar. Quer dizer, pagar não, agendar, porque a responsabilidade de efetuar pagamento e assumir o risco é do cliente. Tá? É porque senão a gente está lascado. Mas assim, a responsabilidade sempre tem que ser do cliente para pagar. Eu entrava em desespero quando eu programava e saía o dinheiro e falava, agora lascou. Né? E em questão que você agora... falou, né, Guto? Se você me permite só um comentário aí. Eu já trabalho com o Banco Inter 3 anos já, cara. Eu nunca tive esse tipo de problema aí de ter feito um agendamento e não ter efetuado. Uma coisa que não estou dizendo que é isso, mas pode ser, é a conexão da internet, sabe, Guto? Especialmente lá atrás, que quando a internet estava com problema, isso não é só o Inter, inclusive. Até mesmo no Bradesco já aconteceu comigo, de eu fiz o agendamento e nesse caso, nesse momento aí, eu não tomei o cuidado de printar a tela, por exemplo, uma lista de todos os boletos ali, eu simplesmente agendei e estava tudo certo. Só que daí, no dia seguinte, cadê o pagamento? Não foi, eu fui ver, não tinha nada, daí não tinha prova de nada, mas eu cheguei à conclusão, ninguém me falou, cheguei à conclusão que foi a questão da internet que deu esse problema. Então, você tem que estar muito, muito atento aí também com a questão da conexão. Especialmente se você está numa cidade ou um local, né, que não tem uma conexão. Por exemplo, semana passada eu estava lá em São Paulo, lá com o Wallenstein, e a conexão lá onde a gente estava era horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Eu tive que usar os meus dados do meu celular.
E ainda assim também com muita luta assim para conseguir fazer algumas coisas por lá, porque a internet do hotel que a gente estava lá era muito ruim. Agora sim, Ana, a questão da conexão, de fato, o que me intrigava era o fato de eu tirar o print, tá validado, eu continuar fazendo a operação dentro do banco, e na hora do vamos ver, ué, por que que não pagou? Então, assim, para mim ver se é na internet ou não, deve ter sido algum pico, algo do tipo. Hoje, aqui em casa, eu trabalho com redundância, né? Tem 2 provedores para poder não ficar sem. Agora, eu escutei muitos, mas muitos relatos de muitas pessoas, porque não é de agora que a gente está nesses grupos, né? E quando a gente solta no grupo assim, alguém teve problema com pagamento, cara, chovia de pessoas falando, de pessoas reclamando, não, aconteceu comigo, aconteceu comigo. Então pode ser que sim, as nossas internets do Brasil não são confiáveis, mas eu escutei muito relato, por isso que eu tive um pouco mais de tranquilidade de colocar isso. É uma coisa que ajuda bastante, e aí tem 2 opções, né? Ou você combina com o teu cliente que você vai fazer a programação sempre um dia antes do vencimento, né? Essa é uma parte que resolve bastante esse problema, porque aí você tem um tempinho para tratar, ou todo dia que, por exemplo, quando você faz o agendamento, ontem, por exemplo, é dia de pagamento de salário, né? Ou hoje, né? Tem gente que está pagando hoje, mas, enfim, hoje de manhã eu já entrei lá e verifiquei se todos já foram pagos, porque aí você verifica já e já, ó, deu algum problema aqui que esse aqui não foi pago. Não foi o caso, todos eles debitaram normalmente, mas eu sempre tenho essa validação, então, sempre quando tem, por exemplo, imposto, encargo social, ou até mesmo salário, qualquer tipo de pagamento, eu sempre, na medida do possível, olho na parte da manhã, caso tenha alguma divergência, como nunca teve, né, eu tenho mais um tempinho para tratar. Mas acho que a primeira opção é melhor, que é você tentar programar sempre um dia antes do vencimento. Agora, o Banco Inter tem sido uma escola para mim de BPO, Anuar, porque por conta dessas dificuldades que eu me deparei, e um cliente até relativamente grande, importante, uma multa de aluguel é R$ 500. Eu falei, opa, deixa eu resolver isso aqui. O que que eu estruturei no meu negócio? Eu não pago com um dia antes, tá? Eu programo 3 datas no mês, e todos os pagamentos, por ele ser um cliente grande, a gente tem essa facilidade de movimentação de contas. Eu jogo com 5 dias, com 10 dias de antecedência do vencimento, e eu consigo fazer com mais tranquilidade essa conferência, porque se não efetuou, eu vou lá e efetuo. Então eu pego aquelas 3 datas, o meu cliente só precisa entrar 3 vezes no banco para aprovar, e eu consigo aliviar muito ali o fluxo de operação. Então, para mim, ajudou esse formato. Mas é claro, vai depender de cliente para cliente, mas eu acho que é uma dica interessante aqui. Eu queria aproveitar o gancho, né, que vocês falaram de printar a tela, de às vezes dar problema em relação aos pagamentos. Uma funcionalidade que eu gosto bastante é de poder exportar o comprovante de agendamento. Existe essa funcionalidade hoje dentro do Banco Inter? Não, né, Dan? Agendamento, eu sei que eu consigo ver uma tela de agendamento. Na verdade, eu quase nem mexo, mas eu tenho uma tela de agendamento que a gente consegue ver o que está agendado. Você consegue ver tudo. Agora, exportar eu não lembro. Você tem a tela, você consegue, a partir do momento de agendar, você tem na primeira tela principal, no dashboard ali do banco, ali já aparece o que está ali aguardando a autorização, né? Ou seja, está agendado, mas precisa autorização do master, por exemplo. E aí você tem outras telas lá que você pode ver só o que está aprovado, ou seja, aguardando, que é a mesma coisa, né? Só que ali na primeira tela não cabe todos os lançamentos, por exemplo, se você tiver muitos pagamentos. Numa tela específica, você vai lá só a parte de pagamento, acho que a Flávia falou sobre isso, você vai lá só na parte de aprovações, na aprovações, e lista lá todas as aprovações que você tem lá, você pode compartilhar isso com o cliente também. Eu normalmente faço isso pelo WhatsApp. E tem a de agendamento, que é para você realmente validar que está agendado. Você pode ou não salvar, você pode ou não printar, enfim, aí fica a teu critério, né? Tá. Mas exportar, então, não é possível hoje, certo? Não. Entendi. Porque é uma forma de você reduzir o risco, né? Você faz o agendamento, exporta aquilo, é o comprovante que você tem em formato de arquivo. Então, é mais fácil fazer a gestão desses arquivos, muitas vezes, do que do print das telas, né? Tá bom. Não, legal. Agora, dado que a gente falou de boleto mais para pagamento, como é que são os boletos, a emissão de boletos pelo Banco Inter? Tem alguém que hoje emite boletos diretamente pelo Banco Inter? Ou caso não emita pelo Banco Inter,
Qual que é a integração hoje que existe entre algum ERP que vocês usam e a emissão de boletos pelo Banco Inter, né? Então, você ou emite direto pelo Banco Inter o boleto, ou emite por algum ERP e depois tem que dar entrada daqueles boletos dentro do Banco Inter. Como é que é a experiência de vocês em termos de facilidade, dificuldade, as opções, se é fácil, difícil? Como é que funciona, na opinião de vocês? Posso começar aqui? Por favor. Eu vou ter que sair. Eu uso num cliente, ele tem o Banco Inter e usa o RP Tiny, não sei se vocês conhecem. O Tiny também tem integração agora nativa, né? Não sei se é assim que chama, o Brendo pode me corrigir se eu estiver errado, com o Banco Inter. Então, significa o quê? Que eu, dentro do Tiny, eu faço todo o processo de emissão lá, quer dizer, eu não, no próprio cliente faz todo o processo de venda dele lá, até ele chega na parte que a forma de pagamento vai ser boleto. Emitiu o boleto, já disparou através da API direto para o Banco Inter, e da mesma forma, quando o cliente paga de lá, já automaticamente vem para o Tiny e faz a baixa automática também, então fica disponível. Uma coisa ruim nesse processo é que se tiver algum erro do boleto, aí isso daí a culpa acho que é do Tiny, né? Você vai ter que cancelar aquele contas a receber e fazer um novo contas a receber. Não consegue fazer uma alteração de vencimento, nada nesse nível. Mas eu acho que isso é problema daí do Tiny, né? Mas isso já aconteceu comigo, foi uma coisa muito chata, porque daí você tem que ficar excluindo um contas a receber, fazendo um novo contas a receber manual, que daí já perde lá a origem do lançamento, que, né? Enfim, é uma coisa chata, mas da minha parte é isso. Com o Banco Tiny, no Conta Azul, eu nunca emiti boleto, daí eu já não sei dizer. Minha única experiência de boleto é com o Tiny e funciona dessa forma. Show. Mais alguém tem experiência? Eu emito nota fiscal direto no banco, que eu comecei a utilizar recentemente o Nibo, e pelo que eu entendi, o Nibo não permite, somente se eu utilizar o banco do Nibo, né? Eu posso usar a função de emitir boleto pelo Nibo. Então, não sei, não fui ainda a fundo para ver se tem alguma outra forma. Então, eu emito diretamente lá no banco. Ele é fácil de fazer a emissão, assim, ele é bem manualzinho, assim, não sei se tem como importar alguma informação lá, não cheguei a ver se tem alguma forma de automatizar, né, por Excel, alguma coisa assim, não sei. Então, eu emito, não são muitos boletos por mês, deve ser em torno de uns 20 boletos que eu emito, então é rapidinho. Mas de forma manual, ou você vai pegando o histórico de clientes cadastrados já, Rosana? Clientes cadastrados. Já tem clientes ele salva os clientes. Mas eu incluo a data do vencimento, eu incluo a informação do número da nota fiscal e eu incluo também o valor. Ele não puxa o valor do mês anterior. Então, ele só puxa o cadastro. Então, eu tenho que selecionar o cadastro, né? Eu quero emitir a nota para o Guto. Aí eu vou lá e procuro o Guto numa listinha. Procuro o Guto e aí coloco o vencimento, eu informo ali se eu quero cobrar juros ou não, eu informo se passar o vencimento, ele pode pagar depois do vencimento? Não pode? Aí tem essas opções ali. Eu só de pensar em cadastrar 3 boletos, eu já fico com preguiça. Estou tão acostumado fazendo o RP de uma maneira mais ágil, né? Pode concluir, eu acabei te cortando. Se vocês quiserem conhecer a tela ali de emissão, eu posso fazer um print e encaminhar lá no grupo, ou no privado de alguém, enfim. A gente monta, a gente mostra aqui rapidinho se for necessário. Não caminha no grupo não, porque o pessoal vai ficar um pouco perdido lá, mas a gente faz uma dinâmica aqui para mostrar, pode ficar tranquilo. Dan, você quer falar, meu querido? Pode ficar à vontade. Nessa parte de boletos, né, a gente tem 2 franquias do Kumon aqui, e as 2 usam Inter, né, e a gente faz a integração pelo OMIE. Pelo OMIE é bem facinho, porque a gente consegue fazer a emissão diretamente por lá, né, cadastra o convênio, né, faz tudo certinho ali para poder fazer a emissão direto do OMIE. Então, ele já sai com nota, já sai com boleto, tudo direto, já vai para o e-mail do cliente do meu cliente. É bem tranquilo. E a integração com o Inter é por arquivo, ou ele já faz, ou é por API? Não, é por API, é direto.
É direto. Ah, Direto. ótimo. Isso é muito bom. Direto. E o Inter, eu acho que no OMIE também, se eu não me engano, a gente consegue gerar o Pix direto também. É que agora eu não lembro exatamente a tela, mas dá para fazer também. Isso é Como importante, assim? Dan, porque eu tenho o Banco Inter, eu trabalhava com o Banco Inter no Conta Azul. Alguém falando? O Marinho. Estou te ouvindo. Eu trabalhava com o Banco Inter no Conta Azul e a gente migrou agora para o OMIE. No Conta Azul, como eu comentei, ele tinha integração automática, né? Tanto do extrato quanto da questão do cartão de crédito. Agora no OMIE tem que fazer tudo manual. Não sei se é assim mesmo, se você tem essa experiência. Se for, você me fala, por favor, que eu vou procurar, porque até onde eu sei, não tem integração ainda com o Banco Inter. Tem sim. Opa. Tem? Sim. E puxar o extrato sozinho e fazer a conciliação sozinho? Então tá. Deixa eu entrar aqui. Não sei se a mesma coisa que a Rosana, né? Espelhar a tela aqui para mostrar, mas tem sim. Show. Dá para fazer. Eu tô com um cliente lá que a gente saiu do Conta Azul, que eu não precisava me incomodar com nada, agora eu tô tendo que puxar FX, enfim, talvez eu não tenha me orientado direito, então foi até bom essa reunião, então para mim já resolveu o problema. Dan, quando você fala gerar o Pix direto, o que você está falando? Gerar o Pix direto? Gerar como é que fala? O QR Code. Ele fica eu não sei, você usa o MIE, não? Uso, mas ainda não... Para cobrança, na não. lateral, na hora que você vai configurar a conta, na lateral esquerda, fica ali para você cadastrar. Eu vi. E aí, na hora de gerar cobrança, eu acho que tem uma opção que você consegue puxar. Deixa eu só ver aqui, que de repente a gente já faz até em real time aqui. Como é que é o nome do cliente lá? Kamind. Agora, com certeza, a gente vai ter que ter uma segunda versão, porque os bancos estão sempre em evolução. Depois que a gente escutar o feedback de vocês desse bate-papo, a gente pensa em conversar durante as telas sendo mostradas. Acho que seria interessante. Aí, quando for publicar, a gente tira os campos de confidencialidade, né, do cliente. Apesar que se tampar lá em cima já fica bom. Eu vou pedir para fazer isso no privado, porque eu não estou conseguindo entrar na minha conta do MIE aqui, não sei o que está acontecendo. Não, tranquilo, a gente faz isso tranquilo. Agora, assim, no geral, pessoal, assim, a gente tentou fazer um roteirinho aqui, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, como que foi a condução aqui do nosso bate-papo, se foi interessante essa dinâmica, se existe outra dinâmica, se a gente pode pensar num modelo de roteiro diferente, porque a gente quer fazer isso com todos os bancos. E se faz sentido. Então, assim, se vocês puderem, e caso, se quiserem falar de mais algum ponto do Inter que vai fazer uma diferença muito grande para quem estiver nos escutando, esse é o momento. Mas eu gostaria muito de um pequeno feedback, né, para poder ter essa noção, para a gente poder estar caminhando e melhorando a cada passo. E que a gente possa ficar atento, porque a intenção agora, eu sei que todo mundo trabalha com 5 bancos no mínimo, a gente vai se encontrar mais vezes para poder discutir isso. Pode falar, Flávia, por enquanto o Dan está ajeitando. Eu penso o seguinte, vai muito do volume que cada um trabalha, né? Porque, assim, eu não tenho o que me queixar do Inter, mas para mim é uma operação. Então, talvez selecionar, né, os 3 tops, os 3 bancos mais tops, que tem maior funcionalidade para poder indicar para os BPOs, porque, assim, por exemplo, o Bradesco, a minha experiência com o Bradesco é terrível. Eu não gosto do Bradesco. Em 2 empresas que eu já trabalhei com ele, eu não gosto. Mas já o Breno, né, ele tem muito, porque a facilidade do Breno de trabalhar com a parte do IA é muito maior do que a minha. Então, acho que colocar no ranking aí os top 3, como também, né, os
piores para se trabalhar com todas essas dificuldades, porque eu não imaginava que se existia tanta dificuldade com o Inter como que vocês expressaram para mim aqui, que eu não tenho, entendeu? Era só essa... Não, mas muito obrigado. E, Flávia, qual que é a nossa ideia, tá? Quando a gente coloca num ambiente maior, por exemplo, o melhor ou o pior, a gente vai tentar pelo menos segregar para BPO de pequenas empresas ou médio porte, os 3 melhores bancos. Para empresas com grande volume, os 3 melhores bancos. A gente vai tentar criar essa dinâmica junto com os membros, mas é excelente o seu ponto, é bem isso que a gente tem que ir em direção mesmo. Manda lá, Dan. Eu printei aqui só para tirar os dados sensíveis aqui da conta corrente da agência do cliente, mas aqui, ó, na aba integrações com banco via API, eu tenho, ó, registrar automaticamente os boletos de cobrança, processar automaticamente pagamentos, processar automaticamente o extrato da conta corrente. Aqui está tudo em breve, tá vendo? Mas esse primeiro a gente já consegue, que é o gerar os boletos de cobrança, tá? E aí, na lateral, é que aqui eu printei só a parte que interessava aqui, né? Ó, inclusive aqui embaixo tem, ó, para habilitar a integração, clique aqui em informa as credenciais de acesso do banco. Aí a gente clica aqui e informa lá as credenciais do operador, tá? A parte de integração com o banco, que é a segunda aba aqui, realmente não está habilitado, tá? Mas eu entendo que seja... eu entendo que seja questão de tempo aqui para eles fazerem isso daqui também. Eu achei estranho, porque foi o pessoal da OMI que falou para mim isso, né? Aí, claro, quem está na operação sabe mais, às vezes, do que o pessoal da OMI, né? Então, por isso que eu queria... Mas que legal, então realmente não tem. E aquilo que eu falei, eu saí de um Conta Azul, não é que eu gostasse do Conta Azul, mas nessa operação, Conta Azul e Inter, para mim, nossa, facilitava bastante a operação. Porém, a questão analítica e estratégica era ruim, né? Agora eu tenho mais possibilidades analítica e estratégica, isso se conectar, por exemplo, com controladoria 4.0, mas a parte da operação agora eu estou mais lenta porque ainda está um pouco manual aí. Mas, como você falou, acho que é uma questão de tempo para isso ser resolvido. Sim. Obrigado, Dan. Nada. Alguém mais tem um feedback, uma ideia, alguma colocação? Gostaria de colocar algo para a gente já ir finalizando? Eu acho assim, na minha opinião, né, Guto, sempre fazer 3 perguntas, né? Se você vai trazer um tema, por exemplo, o Inter, qual é a tua experiência, como você colocou, mas quanto tempo você está com ele, qual é a tua maior dificuldade e qual é a tua maior, o que você mais gosta? Então, essas coisas são importantes para você fazer uma pesquisa, alguma coisa assim nesse sentido. E em relação a bancos, de fato, ter aí um formulário, não sei se na comunidade, cite 2 bancos que você recomenda da tua operação, que seriam bancos tradicionais, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e 2 bancos digitais. Então, porque se você pede 2, fica mais fácil para... Né, ainda assim vai ter um monte de bancos divergentes, mas se você pede 2, fica mais fácil para quem está aí, que eu acredito que é o Breno, fazer o filtro aí e chegar numa pesquisa, trazer um resultado da pesquisa que eu acho que seria bem valiosa aí. Essa é a minha contribuição. Não, maravilha. Número de clientes. É porque a gente tentou pegar uma pegada, assim, eu vou ser bem sincero, tá, Noah? É como eu te falei, nós aqui somos excelentes em fazer BPO. Agora, a parte técnica de áudio, produção, roteiro, a gente está penando. A ideia inicial nossa foi fazer o quê? Cara, vamos pegar os principais temas. A gente vai estruturar como esse roteiro. Vamos falar de acesso secundário. A gente pensou em estruturar detalhadamente cada ponto. Só que a gente percebeu que a conversa vai tomando um rumo mais agradável, com 3 perguntas, do que a gente tentar esquematizar ponto a ponto cada coisa. Aí entra naquele impasse, né? A visão técnica demais, né? E uma coisa um pouco mais direcionada, mais prática, mais rápida, até mesmo para ganhar em qualidade. Pode falar, Marinho. Mas obrigado, cara. Muito obrigado. Esse aqui, cara, é de uma riqueza muito grande, porque o próximo vai ficando melhor, o outro vai ficando interessante. Vocês vão me trazendo aí possibilidade de pergunta quando a gente conduzir o próximo encontro. A gente faz um Inter melhor depois com o que a gente analisou. Né? Mas pode falar, Marinho. Antes do cara falar ali, até peço desculpa, porque eu tenho participado pouco, né? Gostaria de participar mais, mas as coisas não tão fáceis aqui.
E quando falou do Inter, era uma coisa como eu uso, eu queria ouvir o que vocês tinham para falar, porque de repente tem coisas que realmente contribuem para o nosso dia a dia aí. Mas agradeço muito pelo convite, tá? Maravilha. Então, eu concordo ali com a Noah, essa questão de fazer de repente, esse Google Formulário, alguma coisa, para a gente poder, dentro do próprio WhatsApp, estar perguntando ali quais os dois bancos, né, para poder e separar o digital e tradicional, eu acho legal. E concordo com você também, Guto. Essa coisa da gente trazer uma coisa muito pronta tira essa dinâmica da participação, porque às vezes você vai trazer uma coisa pronta e tem mais conteúdo aqui do que você imagina. Então, você trazer alguma coisa para estar direcionando essa conversa, sem dúvida, para a gente poder não sair daqui a pouquinho estar falando de coisas que não são o foco ali, tipo assim, porque aí vai faltar com respeito, às vezes, com a Noah, que veio aqui para entender de ITER, e de repente a gente está falando de outro banco, entendeu? Então, acho interessante ter esse direcionamento para poder as pessoas que estão encontrarem o conhecimento que vieram buscar, o bate-papo, mas também deixar a gente com uma pauta bem curta para poder ter a contribuição das pessoas que estão aqui envolvidas. Perfeito. E, Mário, a gente está com um programa de... Você entrou faz pouco tempo, né? Faz 2 semanas ou uma... Isso, 2 semanas. O que acontece? A gente automatizou um formulário que você vai receber por e-mail e lá você vai conseguir classificar vários bancos só sobre bancos, um formulário só sobre bancos. E a gente vai captando aos poucos dos clientes, dos membros. Então, digamos que a Simone entrou hoje, automaticamente daqui 1 semana ela vai receber o mesmo formulário que você recebeu lá atrás. E a gente vai criando um banco de dados e vai interagindo, porque nesse formulário vai estar lá escrito assim: você gostaria de participar de um bate-papo sobre esse tema? Sim ou não? Então a gente vai direcionar diretamente para as pessoas que querem estar aqui dentro para poder estar fazendo isso. Isso, o Breno, é fantástico. Ele esquematiza e organiza essas situações aí para a gente poder estar... Mas nesse caminho eu agradeço muito aí a contribuição, muito mesmo. Não tem como, né? O café acaba sendo feito por vocês, ele vai ficando delicioso. Mais alguém? Simone, Rosana, Flávia? Tranquilo? Então acho que a gente pode finalizar. Então fica assim, queria agradecer o tempo de vocês, acho que ficou bacana aqui o nosso conteúdo. Esse é o primeiro conteúdo que vai para a nossa plataforma de membros. Então a gente está com uma plataforma chamada Nichos, onde a gente vai poder interagir lá dentro e a gente vai fazer de tudo para fomentar lá dentro essas possibilidades. Ele não é tão carregado quanto o Discord, mas ele tem uma facilidade muito grande ali de interação e intuitividade. Então a gente consegue criar alguns mecanismos lá dentro. O café ele vai estar disponível e aberto para todos os membros para criar conteúdo, para poder aparecer, para poder oferecer mentoria, para poder fazer conexões com outros empresários. Aí a ideia é criar esse senso de comunidade para que a gente possa estar ali caminhando junto sem nenhum problema. Todo mundo aqui pode colaborar, participar e se beneficiar dessa colaboração, tá? Então a gente vai ficar atento aí, provavelmente quarta-feira, entre hoje e amanhã a gente vai startar, o Breno teve que sair para poder ver a questão das assinaturas. Essa semana a gente starta, inclusive, Mário, eu ainda não tive condição de responder sua mensagem, porque eu nem cheguei nela ainda, mas eu vou responder. Então a gente está correndo, mas assim, de uma maneira muito tranquila, muito leve. Aqueles que quiserem dar uma olhada na ferramenta, me chamam, eu coloco lá dentro, vocês vão testando, vão validando, e vai ser muito importante a participação de vocês para poder criar esse espaço. Tá? Essa interação, essa comunicação, ela é muito importante. Todas as ideias serão muito bem-vindas, porque eu quero que o café ele seja bom para o Noah, para a Rosana, para a Flávia, para o Dan, para a Simone, no seguinte quesito. Eu cheguei no café, eu quero ver uma coisa estritamente pontual, eu quero conhecer o Banco Sicoob, a cooperativa Sicoob. Quais são os pontos positivos, negativos? Eu tenho uma relação, eu tenho os acessos secundários, eu tenho ali um ranqueamento, um selo do café, os membros que gostaram, que não gostaram, quem que está disponível para falar sobre aquilo. Então, de maneira muito rica, a gente vai acabar se transformando no Google do BPO, mas que vai ser muito útil para todo mundo, tá? Então, a gente vai tentar caminhar nesse caminho, e para que isso possa acontecer, eu de fato preciso de vocês, porque sozinho não dá, é muito ruim, tá? Então, eu quero agradecer muito aí a participação de todos. E bom final de tarde, bom trabalho, obrigado, Noah, por ter segurado aí bastante tempo, Dan também, Flávia, Simone, manda um beijo para Cris,
Rosana e o Marinho. Eu vou te responder, fique tranquilo. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau. Obrigado.